Servidores podem ter folga remunerada para o tratamento do câncer. Crise do petróleo gera prejuízo de 20 bilhões de reais por ano ao Rio. Medalhistas do Parapan-Americano são homenageados na Alerj. O Jornal da Alerj começa agora. Plenário aprova projeto que permite aos servidores públicos em tratamento contra o câncer, como quimioterapia ou radioterapia, o direito à folga remunerada de até 5 dias consecutivos após o procedimento. Confira agora os projetos analisados pelo plenário. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram um projeto de lei complementar do Ministério Público que altera a lei orgânica do MP. O objetivo é agilizar a tramitação dos processos, dividindo o Conselho Superior do Ministério Público em turmas, sem gerar custos. A proposta recebeu uma emenda e volta a ser analisada pelas comissões. E o deputado Samuel Malafaia quer garantir pelo menos 30% das vagas de estágio dos poderes executivo, legislativo e judiciário para estudantes de escolas públicas. Os critérios de seleção devem ser a realização de provas, a avaliação da menor renda familiar, o rendimento escolar e a frequência nas aulas. O texto recebeu 2 emendas e retornou às comissões. Os servidores públicos que estiverem passando por tratamento contra o câncer, como quimioterapia ou radioterapia, poderão ter direito à folga remunerada de até 5 dias consecutivos após o procedimento. O projeto do deputado Átila Nunes foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Cada sessão de quimioterapia, eu me lembro bem que não só meu filho, mas todas as pessoas que saíam dali saíam vomitando, diarreia, náuseas, inchavam, elas viravam verdadeiros zumbis, pelo menos por 5 dias. Então, acho que é o mínimo que você tem que fazer. E o deputado Gênio Mendes quer tombar a Rua das Pedras em Búzios como patrimônio histórico e cultural do Estado. Preservar esse patrimônio que permitiu toda a projeção da cidade, que hoje é uma característica própria da cidade de Armação dos Búzios, evitar que administrações alterem aquele calçamento com as pedras irregulares é de fundamental importância para o conceito de turismo da cidade. A CPI que investiga a crise hídrica enfrentada pelo Estado recebeu o professor da Universidade Federal do Rio, Paulo Canedo, que apresentou um estudo com possíveis medidas para atender a população do leste fluminense que sofre com a falta d'água. O especialista defende a construção de uma barragem no rio Guapiaçu. O estudo apresentado pelo professor mostra que as obras para a construção de uma represa no rio Guapiaçu aumentaria a capacidade de abastecimento em lugares como Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Apesar de beneficiar esta população, a construção da barragem também causaria impactos negativos para alguns moradores, que teriam terras férteis inundadas e, por isso, precisariam de indenizações do governo. Mas mesmo assim, o especialista em hidrologia defende que esta seria a melhor alternativa para a região se desenvolver econômica e socialmente. O que nós temos que procurar é qual é o meio que nós temos para construir essa barragem e não atrapalhar tanto essas pessoas. Ou como devemos indenizar essas pessoas para que elas possam ter na construção da barragem não um ato ruim, mas um ato bom. Independentemente dessas discussões de desenvolvimento de um bom projeto, é preciso que a população e o governo entendam que a região leste da Baía de Guanabara precisa urgentemente de aumentar a sua disponibilidade hídrica. Não há água suficiente para o desenvolvimento econômico e social. O presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, disse que o estudo apresentado pelo professor precisa ser mais analisado, mas que o documento traz contribuições para a comissão que irão ajudar na produção do relatório final, que já está próximo de ser apresentado. Foi uma preleção muito boa, porque se estendeu também a Jutor Naíba, né, e também a área da Reduc, e eu acho que a CPI está com uma riqueza de dados a respeito de toda a região metropolitana. A recomendação que me parece oportuna é que esses estudos sejam mais aprofundados, porque tem que se ver seriamente os impactos sociais dessa obra.
A crise no petróleo provocou uma queda de 3% no Produto Interno Bruto do Rio de Janeiro, o que representa uma perda anual de cerca de 20 bilhões de reais para o Estado. A informação foi passada durante a audiência pública da CPI que investiga a crise na Petrobras. Durante a reunião, o secretário de Estado da Fazenda, Júlio Bueno, afirmou que a má gestão da Petrobras implica diretamente na questão do petróleo no Brasil e nas finanças públicas do Rio. Segundo ele, é preciso ampliar o setor. O que nós estamos sugerindo é que haja um calendário de leilões do pré-sal que permita que as empresas possam fazer investimento e que permitam, portanto, geração de riqueza, geração de emprego e geração de renda, no Brasil e, em particular, no Rio de Janeiro. O relator da CPI, o deputado Luiz Paulo, revelou que o Estado arrecadou até agora 3,7 bilhões de reais de royalties de petróleo, de uma previsão de 9 bilhões. Segundo ele, o Estado arrecadou 41% a menos do que o previsto. O congelamento dos preços também trouxe prejuízo. Nos últimos 10 anos, o que representou de perda de arrecadação para o Estado é o congelamento do preço dos combustíveis. São 800 milhões em derivados e 200 milhões especificamente só de diesel. Os royalties de petróleo financiam o Fundo dos Servidores do Estado, o Rio Previdência. De acordo com o deputado Luiz Paulo, com a crise, o fundo vai arrecadar 50% a 60% a menos em 2016. 60% de 16 bi é 10 bi. O que eu estou querendo dizer? Mantida essa regra, a gente vai ter que se virar em 10 bilhões em 2000. A gente que eu estou dizendo, né? Nós, no final, todos nós somos governo. 10 bilhões para os cofres do Rio Previdência. Não tendo da PE e do royalty, sai da fonte 00 Tesouro. E aí descalça tudo. Na última reunião da CPI, os diretores da Petrobras afirmaram que a estatal precisa de 2,3 bilhões de dólares de investimentos externos para concluir as primeiras obras do Comperj em Itaboraí. Segundo o secretário de Estado da Fazenda, é preciso que o preço do petróleo seja previsível no Brasil para que empresas internacionais invistam na estatal. Se o Brasil praticar preços internacionais, isso for uma política governamental, ficar claro isso, vai ter uma fila de investidores quase do tamanho da Ponte Rio-Niterói querendo colocar recurso no Comperj. Mas é absolutamente fundamental que o preço do combustível no Brasil seja internacional. O presidente da comissão, Edson Albertassi, voltou a cobrar do secretário de Estado da Fazenda que o governo pressione a Agência Nacional do Petróleo para alterar a portaria 206 do ano de 2000, que estabelece os critérios para a fixação do preço mínimo do petróleo. Segundo o deputado, o Estado pode ganhar R$1 bilhão a mais por ano com as mudanças. No ofício que nós encaminhamos à Secretaria em abril, o subsecretário Antônio Cabral informou que estaria encaminhando à ANP pedido de informações para remeter em seguida à casa. Isso ainda não aconteceu. O secretário garantiu que vai levar a questão à Agência Nacional de Petróleo. Pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Francisco Inácio Bastos, falou sobre as conclusões da Pesquisa Nacional sobre o uso do crack, feita em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, durante a audiência pública realizada pelos deputados da CPI do crack da Alerj. A entrada do crack no estado se deu por imposição dos traficantes de São Paulo quando se uniram a facções do Rio de Janeiro e trouxeram a droga para cá. Segundo Francisco Inácio, o crack possui muitas particularidades que o diferenciam das outras drogas. O mercado é pulverizado e varejista, o que dificulta a realização de grandes apreensões, diferente da cocaína, por exemplo. Isso faz com que a política de repressão deva ser feita de forma diferente. A grande ação de segurança pública é no mercado de grande porte, que é o grande comprador e o grande distribuidor, e não na ponta, que, sinceramente, eu acho que a efetividade é muito pequena, e na interface financeira dessa operação de grande porte, que é realmente uma
uma operação transnacional de grande escala, né? Avião, passagem de fronteira, eu acho que essa é a ação possível. A pesquisa também abordou o tratamento e a ressocialização dos usuários. De acordo com o levantamento, mais de 70% dos dependentes deseja receber algum tipo de tratamento. O pesquisador não acredita na eficácia da internação compulsória do ponto de vista da saúde e disse que é importante existir um leque de opções variado que se adeque às necessidades de cada indivíduo. A questão mais importante é traduzir a vontade do usuário em uma situação grave por alguma forma de assistência, que isso existiu, né? A gente viu que a ampla maioria das pessoas demanda algum tipo de ajuda, apoio e tal, num engajamento efetivo dessas pessoas em alternativas de tratamento. Eu acho que esse sistema de integrar saúde com assistência social, os consultórios na rua que têm tentado, são poucos por enquanto para o tamanho da cidade do Rio, né? Mas onde eles estão, eles têm feito esse vínculo, né? O trabalho integrado que a gente tem que fazer entre a rede de assistência primária, porque é a porta, né? As UPAs e os centros de assistência especializados, né? Eu acho que se a gente conseguir trabalhar nisso de uma forma que a referência seja ágil, né? Que a pessoa não precise ficar esperando meses, porque essas pessoas não podem esperar meses, né? Eu acho que trabalhar de uma maneira integrada nessas várias instâncias é a única maneira de lidar com essa questão de uma forma realista. O vice-presidente da comissão, deputado Eliomar Coelho, e o relator, deputado Valdec Carneiro, ressaltaram a importância das informações dadas pela pesquisa para a fundamentação do relatório final da CPI. Hoje o que nós ouvimos foi o relato de um pesquisador que tem um trabalho muito grande e relevante e muito importante realizado nesta área e que contribui de forma para enriquecer exatamente aquilo que é o nosso desejo. Ter condições de, através do nosso trabalho como parlamentar, contribuir de forma efetiva para superar exatamente essa grande desgraça ou chaga social que existe no estado do Rio de Janeiro, que é o crack. O relatório final vai se basear, e esse relatório de pesquisa vai ser muito importante para nós, vai se basear, num primeiro momento, num mapeamento, né, traçar um quadro geral da questão do crack, do consumo do crack no Brasil, do Rio de Janeiro, perdão. Em seguida, nós vamos ter a questão relacionada propriamente às terapias, às possibilidades de alternativas de uso, de atenção ao usuário, características específicas do consumo, né, cortes socioeconômicos, cortes de escolaridades, eventuais cortes étnico-raciais e também questões relacionadas ao processo de ressocialização, porque a expectativa que a gente tem é para quem já está, infelizmente, implicado no consumo do crack, que o poder público possa ter políticas no sentido de resgatar, de cuidar dessa pessoa e resgatá-la para assim, a vida social, socioprofissional, familiar, etc. Portanto, eu considero o momento de hoje muito importante, informações muito precisas, muito bem sustentadas com base nesse estudo. A Comissão de Turismo da Alerj vai levar as reivindicações do movimento Vela em Búzios 2016 ao prefeito Eduardo Paes. O grupo quer transferir as competições de vela dos Jogos Olímpicos para a cidade de Búzios, na região dos Lagos. O deslocamento dos Jogos Náuticos para o interior não é uma novidade. Nas Olimpíadas de Londres, eles aconteceram a 176 quilômetros da cidade-sede e em Pequim, a 675 quilômetros. A alegação para o deslocamento é que a Baía de Guanabara não oferece as condições necessárias para a competição. Uma quantidade de lixo flutuante que diminuiu bastante, mas ainda tem lixo flutuante, e a qualidade da água, que feito levantamentos por laboratórios especializados, viu que a qualidade da água é muito ruim, com vírus, bactérias. Muito poluída a água ainda da Baía de Guanabara. O argumento para transferir os jogos para Búzios é o de que a cidade atende a todas as exigências do Comitê Olímpico. Tem raia de competição, que está entre as 3 melhores do mundo, águas limpas, vento propício para a prática do esporte, infraestrutura para acomodação dos atletas e turistas e que a realização do evento olímpico na cidade vai injetar cerca de 60 bilhões de reais na economia da região. Mas o representante da Secretaria Estadual de Turismo disse que a Secretaria pretende manter
o cronograma original dos Jogos de 2016. A gente vai levar essas demandas para a Secretaria e hoje a ideia é manter o cronograma do governo do Estado. Por quê? Por causa da parte técnica, que aí é a Secretaria de Estado, de Esporte, que mantém para a gente. A gente está sendo só balizando o evento que vai acontecer. Já o deputado Sadi Noel acredita que é possível convencer as autoridades. A gente vai buscar junto aos representantes de Vela em Búzios todos os ofícios que eles mandaram para as confederações internacionais aí, para tentar, junto ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, buscar um encaminhamento e buscar aí algo convergente para que a gente possa solucionar. Se não tem como a gente fazer na Baía de Guanabara, vamos levar para Búzios, vamos interiorizar o turismo desse estado via esporte, porque as condições que a gente viu no evento teste aí, com cancelamento de regata, tendo que parar aeroporto, tendo que parar a navegação aqui comercial da Baía de Guanabara para a realização das provas, você influencia economicamente na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio. Atletas premiados nos Jogos Paralímpicos de Toronto foram homenageados nesta quinta-feira no plenário da Alerj. Eles foram para Toronto, no Canadá, e fizeram bonito com a camisa amarelinha. Os atletas paralímpicos garantiram ao Brasil a primeira colocação no Parapan de 2015. No futebol de 7 para pessoas com paralisia cerebral, a final contra a Argentina deu medo. Mas a vitória por 3-1 colocou os brasileiros no degrau mais alto do pódio. Ouro no peito, bandeira subindo, hino tocando. Haja coração. Não tem nem como falar direito. Contra a Argentina fica até mais pesado você jogar, ter que... aquela tensão de não poder errar. Mas foi tudo certo, graças a Deus, conseguimos ganhar de 3-1. No atletismo também deu Brasil. Pedro Neves foi ouro no salto em distância. Próximo passo, as Paralimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Preparação muito forte, treinamento intensivo, muita pegada, treinamento todos os dias, academia, natação, crossfit, trabalho nutricional junto com a nutricionista, fazendo um acompanhamento psicológico para chegar lá bem focado, bem preparado mesmo. Tanto sucesso tem explicação. Há 20 anos foi criado o Comitê Paralímpico no Brasil. Leis nacionais, como a Agnello Piva, garantiram verba para o esporte. A Lei Agnello Piva foi um dos principais saldos, se não o principal, que garante aí parte dos recursos das loterias para a utilização do esporte. E a partir daí foi possível incrementar diversos programas de desenvolvimento voltado aí para o alto rendimento, que deu condições do Brasil aí dar esse grande salto que deu nos últimos anos. O que a gente está vendo hoje, a gente está colhendo os frutos desses 20 anos que o comitê existe, né, e que a gente tem podido fazer, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, uma formação de atletas desde a infância, né? E isso tem dado muito fruto. Com a presença do presidente da casa, deputado Jorge Pisciani, a Alerj homenageou 20 atletas paralímpicos com moções de congratulação e aplausos. A homenagem hoje são a esses verdadeiros heróis, né? E que nos emociona. Foi muito legal. Acho que sempre que a Alerj tem essa oportunidade de receber e homenagear, o povo do Rio de Janeiro está sendo homenageado. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.